Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa da Tamires de toda semana, né? E é muito gostoso quando a gente sai por aí, né? O dia da entrevista, beleza, outro dia eu vou para a rua, nossa, que entrevista boa. E não só o pessoal aqui da cidade, eles ligam falando da entrevista, o quanto que é importante. E também a hora que está passando, às 21 horas lá no Face, eu estou lá interagindo com o pessoal e é muito bom, né? E falando do profissional. Hoje, a minha primeira pergunta, eu vou por etapa, tá? A minha primeira pergunta, a pessoa que sofre AVC isquêmico pode ter visão afetada? Tudo bem? Tudo bem, Tamires. E é uma pergunta bem interessante, porque a interpretação da imagem, a interpretação da visão é feita no cérebro. Então, sim, uma pessoa que sofre um AVC, ela pode ter a visão afetada. A gente sabe até de cegueiras corticais. Nossa. Existem pacientes que ficam cegos e que você vai analisar o aparelho visual, o olho não tem problema nenhum. O olho está completamente saudável, só que a parte de processamento visual no cérebro foi afetada por um acidente vascular. E daí a pessoa faz uma cegueira central, uma cegueira do cérebro. Então sim, pode afetar e pode afetar muito a visão. Porque tem o hemorrágico, né? Esse é mais grave, né? E também tem o AVC isquêmico, tem o leve, né? O leve chega a afetar ou não? Olha, depende da localização da lesão, tá? A diferença entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico... São os exames que vai ver, né? E é que há uma hemorragia e o sangue para o tecido cerebral é muito tóxico, então ele destrói por contato. Então o sangue dentro do cérebro vai destruindo o tecido cerebral, então ele consegue espalhar e geralmente são derrames maiores. E dependendo do tipo, se for um aneurisma, ele tem um sangramento que é de uma artéria, então é muito mais extenso. Então, os isquêmicos eles podem ser de uma porção terminal de uma artéria, então pega só aquela porçãozinha da artéria final, ou ele pode ser um central de uma artéria, então pode ter AVCs, acidentes vasculares isquêmicos bem extensos também. Então a gravidade depende da extensão da lesão, tá? Então mas entre hemorrágico e isquêmico, o isquêmico ainda tem mais chances de ser revertido, de ser salvado, de ser tratado do que o isquêmico. O isquêmico já é mais difícil de tratamento, ou reversão, ou tratamento imediato. Você falando assim me lembra da lesão também do toxoplasmose, né? Às vezes pode ser uma lesão bem central ou periférica. Sim, só que daí no caso da lesão de toxoplasmose... É no olho. Isso. Ela é central da visão, mas daí seria uma lesão localizada no olho. A gente pode ter... Não tem nada a ver com a cabeça. Né? A gente pode ter lesões em todo esse sistema visual. O sistema visual, o que é? O olho, que ele é o que capta a imagem. A gente fala assim, se você imagina, o olho é a câmera fotográfica. Tá? E atrás da câmera fotográfica tem uma tela ali onde a imagem... Agora tem uma tela, né? Antigamente a gente tinha que revelar. Então revelar era o cérebro, era a parte. Agora ele não precisa mais revelar, ela fica aqui na tela. Então a tela é o cérebro. O cérebro é que monta aquela imagem, como é montado na tela. Então a gente tem o olho, tem um nervo óptico que leva até o cérebro, e dentro do cérebro a gente tem um caminho de neurônios que leva até a porção posterior do cérebro, que é a porção que faz a interpretação das imagens. A gente fala a porção occipital. Então os acidentes vasculares da região occipital são os que afetam a visão. Eles podem, geralmente, a nossa visão está dividida entre direito e esquerdo, direito para o campo esquerdo, mas é o campo esquerdo, não é o olho esquerdo. Sim. Então tudo que a gente vê à esquerda vai para o cérebro direito e tudo que a gente vê à direita vai para o cérebro esquerdo. Metade de cada olho vai para um lado e metade de cada olho vai para o outro. É uma coisa bem complicada isso aí de explicar, e até para a gente entender quando a gente vai dar aula para médico. Mas é interessante. Ela é uma porção difícil de explicar, mas dependendo da localização da lesão, você pode ter diferentes tipos de defeitos visuais. Você pode perder metade da visão do olho esquerdo, metade da visão do olho direito. É bem diferente essa perda de visão central. O paciente sente e relata de uma maneira bem diferente mesmo. Vou para outra pergunta. A Lucinéia de Pirobal, ela entrou em contato comigo. Ela falou bem assim para mim, Tamires, como que eu vou saber que o meu bebê tem visão dupla? Pode acontecer? Não. Em bebês, a maturação do nosso sistema nervoso central, da parte visual do sistema nervoso central, ela ocorre até os 7 anos.
Então, antes dos 7 anos, quando a perda do paralelismo de olhar, quando o olho deixa de ser paralelo, a criança tem a capacidade de desligar um olho. Então, ela forma escotomas. Então, é por isso que nós tratamos os estrábicos com tampão, para que haja estimulação dos 2 olhos, porque senão ele desliga um olho para não ter visão dupla. Então, crianças menores de 7 anos normalmente não têm diplopia. Mas uma criança com diplopia, ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai enxergar muito mal. Uma criança maior pode ter diplopia, mas causas de diplopia em crianças são extremamente raras. Muito raro mesmo, diplopia em criança. Agora nós temos isso é frequente, né, a respeito da cirurgia de catarata. É uma pessoa que colocou uma lente intraocular e ela tem muita coceira nesse olho, que é o pleurido que a gente fala, né? Ela tem muita coceira no olho, mas coça muito. E quer saber se é de tanto coçar, pode tirar a lente do lugar. Não, a lente intraocular, ela não vai sair do lugar, mas você coçar o olho pode fazer com que hajam alterações da córnea. Então, se você tirar a lente do lugar, é quase impossível, só se for alguma coisa muito violenta mesmo. Mas você pode fazer alterações da sua córnea, você pode fazer com que o teu grau comece a evoluir a partir desse traumatismo do olho. E esse grau pode evoluir de uma maneira excêntrica, de uma maneira difícil de corrigir com óculos. Então, via de regra, a gente proíbe de coçar. Diz que o olho só pode coçar com o próprio cotovelo. Não com o cotovelo dos outros, que dá, né? Com o cotovelo da gente não tem jeito. Senão a pessoa vai e coça com o cotovelo do vizinho, não dá certo. Se o cachorro querer morder o rabo. É, mesma coisa. Não cocem o olho, por favor. Agora, na cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia bem segura, pelo que nós já conversamos todos esses anos, né, doutor Augusto? Ela é a cirurgia que a gente mais faz. Então, os parâmetros de segurança e a modernidade da cirurgia levaram a ser uma das cirurgias de alta segurança. Ela é uma cirurgia que a gente sempre realiza um olho de cada vez, mas que ela tem uma segurança muito alta devido à aparelhagem, tipos de lente, tipos de materiais que a gente usa durante a cirurgia. Então, hoje em dia, os problemas com a cirurgia de catarata são extremamente raros, especialmente quando feitos em um ambiente controlado. A gente vê, às vezes, na TV, alterações, teve problemas com a cirurgia de catarata. Geralmente, esses problemas estão relacionados a multirões, onde se juntam várias pessoas e fazem muitas cirurgias em um dia. Então, isso pode levar a atropelos, a correria, a alterações que não acontecem no dia a dia. Então, a cirurgia normal é que nem avião, né? A gente fala assim que avião é um dos meios de transporte mais seguros, porque existem milhões de aviões voando sobre a gente agora, nesse momento, e você não ouve falar desses acidentes. Os acidentes são raros. Quando acontece, todo mundo fica sabendo e fica desesperado por causa desse acidente. As cirurgias de catarata são a mesma coisa. Para você ter uma noção, em torno, na nossa clínica, em média, 20 cirurgias por semana. Então, dessas 20 cirurgias, você não vai ouvir problemas. São raríssimos os problemas. Claro que todo procedimento pode ter cirurgia, como também um voo de avião pode ter problemas, mas eles são raros. Porque onde faz esses mutirão de cirurgia de catarata, corre o risco de contaminação de muitas coisas, né? Como já aconteceu um tempo atrás, em Mato Grosso. Esses mutirões a gente compara com os aviãozinhos teco-teco. Esses aviãozinhos teco-teco, de vez em quando, você ouve que caiu, né? Esses aviões de carreira são mais difíceis, né? Os profissionais são mais difíceis. Mas esses mutirões são os teco-teco sem manutenção. Sem manutenção. Para a gente encerrar, nós já falamos isso umas vezes no programa, mas só para a gente lembrar vocês, cirurgia de catarata dá para fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, um atrás do outro? Olha, existem locais em que estão fazendo isso. Nos Estados Unidos isso é uma prática recorrente. Mas até hoje isso é uma controvérsia muito grande. Eu sou contra realizar esse procedimento bilateral no mesmo dia, de maneira nenhuma. Mas sim, ele pode ser realizado com 3 dias de diferença, com 2 dias de diferença, mas não no mesmo centro cirúrgico, no mesmo local, no mesmo dia. Eu acho que isso é um risco desnecessário. Os riscos são raros, mas não teria por que passar por esse risco. E só para esclarecer, a gente fez uma brincadeira sobre os mutirões. Tem gente muito séria trabalhando, tá? Então você tem que ver o local onde você vai fazer, que eu trabalhei num hospital que fazia os mutirões, mas um dos hospitais mais sérios que eu conheci, que é o Hospital de Olhos de Londrina, ele realmente fazia um serviço de primeira, mesmo dentro desses mutirões, eles tinham os padrões de qualidade muito altos.
Só que você tem que ver se o multiron que você está entrando também vai ter esses padrões de qualidade. Então, independente de você ter ganho a cirurgia, ganho não, né? Ter feito pelo SUS a cirurgia ou feito particular, conheça o seu médico, saiba quem vai lhe operar, qual o local da cirurgia, como ocorre a cirurgia no dia, e não tenha vergonha de falar que não quer ser operado se você se sentir inseguro, porque a tua visão vale muito mais do que às vezes essa pressa que a gente tem em resolver as coisas. Obrigada. Então eu volto com o Dr. Augusto Legnani Neto daqui 15 dias com mais uma matéria bem interessante. Uma semana fresquinho, depois a gente reprisa. E o povo está gostando se reprise, né? Porque tem muita gente que não assiste nesta quarta, mas vai assistir na outra quarta-feira, então gostam muito. E lembrando vocês que o programa da Tamires agora é 9 horas da manhã, tem reprise às 9 da manhã. E às 21 horas passa fresquinho para vocês. Muito obrigada. Uma boa noite, Tamires. Uma boa noite, pessoal de casa.